Glórias a Deus. Igreja amada, a paz do Senhor Jesus. Obrigado, meu irmão. Precisar de bastante água hoje. Como é, irmão? Eita. Amém. Deixa eu ajeitar aqui, irmãos. Pronto. Vocês estão bem, irmãos? Vocês estão me ouvindo bem? Porque minha voz está meio ruim. Então eu peço que aumente esse microfone aí no máximo, irmão. No máximo. Glórias a Deus, irmãos. Estou feliz de estar na casa do Senhor. Eu não gosto de falar sobre isso, mas os irmãos vão entender. Hoje eu não estaria com essa oportunidade. Quem estaria com essa oportunidade seria a diaconisa Esther. Mas como assim já foi orado, pai do diácono Eduardo, ele acabou falecendo. Então eu já despertei hoje com essa notícia. E, irmãos, eu sou aquele que sempre, se há algum problema, eu tenho que estar lá ajudando, né? Então, como eu estou sempre, já deixo preparado, os irmãos vão para o meu lado. Não é assim que a gente gostaria de receber uma oportunidade, né, irmãos? Porque eu estou na semana já me recuperando de uma gripe. Os irmãos estão percebendo a minha voz. Então, intercedam por mim, amém? Estou aqui na graça e na misericórdia de Deus. Então, se eu tiver uma crise de tosse, os irmãos compreendam. Eu também estou à base de medicamento, então se eu cair aqui, os irmãos também compreendem, tá bom? Não se assustem, não tentem fazer nada, os irmãos com certeza não vão conseguir me levantar. Então, esperem, ligue para o SAMU e acalme minha esposa. Amém? Glória a Deus. Cadeira. Amém, queridos. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Hoje é um culto do Senhor, um culto de adoração. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. E nós leremos a partir do versículo 16. Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Leremos a partir do versículo 16. À medida que você encontrar, por favor, você me dê um amém. Povo bom de Bíblia. Amém, queridos? Podemos ler? Então, nós leremos do 16 ao 34. Certo? Nós vamos ler toda essa passagem de Paulo em Atenas. A minha tradução aqui é a Ara, mas, claro, você lê aí na sua e acompanha junto comigo o texto. Verso 16 diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de deuses estranhos, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que doutrina nova é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades.
22. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo assentadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou no meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dioniso, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém? Glórias a Deus. Feche seu olho mais uma vez, irmão. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui nessa noite, Pai, somos totalmente dependentes do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós confiamos somente no Senhor. Nós não temos forças, Pai. Nós somos, ó Deus, frágeis, fracos. Nós, Pai, somos limitados. Mas essa noite nós estamos diante de um Deus que é todo-poderoso, de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que é maior do que tudo que possamos ver, maior do que tudo que há e maior do que nós, Pai. É um Deus que é maior do universo, Senhor. E é nele, e é no Senhor que nós colocamos e acreditamos toda a nossa fé, toda a nossa esperança. É no Senhor que nós ansiamos ouvir nessa noite, Pai, e não o pregador. Então, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, Pai. E que nessa noite nós possamos sair daqui cheios do Teu Espírito, cheios da convicção de que só há um Deus, Pai. E que este Deus está aqui nessa noite. E de que nós somos perdoados por Ele, salvos por Ele e redimidos por Ele, Pai. E que nós possamos sair daqui essa noite convictos de que somos filhos de Deus, para que o mundo possa ver que há um Deus no céu e que há os filhos deles aqui nesta terra. Assim, ó Pai, nós choramos, te glorificamos e te aplaudimos no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, esse texto é um texto maravilhoso, amém?
é um texto onde Paulo, ele vai pregar a mensagem do Evangelho. E nós sabemos que Paulo pregou por muitos lugares, muitas vezes, teve muitos problemas, muitas aflições, mas vê um trecho da mensagem de Paulo que o Senhor usou para plantar suas igrejas e edificar essas igrejas para o povo de Deus. Isso é muito bonito, isso é muito lindo. E o livro de Atos é isso. E se você estudar o livro de Atos, ele pode ser colocado por 3 palavras. O livro de Atos é a ascensão, a primeira palavra, porque no capítulo 1, verso 9, vai dizer que o Senhor Jesus ascendeu aos céus, depois de ter o seu nascimento, a sua vida perfeita, em fazer a vontade de Deus e cumprir a lei de Deus. Depois ele vai ser morto cumprindo a lei de Deus, ele vai ser ressuscitado cumprindo assim a vontade de Deus, e ele assenta aos céus. Também a segunda palavra que nós possamos reprimir assim o livro de Atos é descida, porque o Espírito Santo é prometido, e ele vem no 2º capítulo de Atos. O Espírito Santo desce sobre a sua igreja. Ele desce e dá poder a essa igreja. A igreja que antes estava trancafiada, nós sabemos, com medo, escondida, agora ela é cheia do poder de Deus. Primeiro com 120, e os 120 são cheios. E quando eles são cheios, o apóstolo Pedro prega, e a palavra de Deus é ouvida, é crida, e com poder o Senhor salva mais de 3.000 pessoas. Mas também, o livro de Atos, ele é colocado também com outra palavra, a terceira, como a expansão. Porque essa igreja, ela começa com 120. Ela é agregada mais 3.000. Mas ela vai se expandir por toda a terra. Porque a ordem do Senhor é: ide e pregai o evangelho a toda criatura, amém? Então a igreja vai se expandir pela vontade de Deus. Então, quanto mais perseguição havia para a igreja, era apenas o cumprimento da palavra de Deus, porque a igreja se expandia, e por onde ela corria, ela pregava o evangelho, e o Senhor salvava aqueles que ouviam. Dentro dessa expansão, nós estamos aqui no capítulo 17, vendo Paulo ministrar nessa expansão. Paulo agora se encontra e ele tem percorrido por várias cidades, queridos, pregando a palavra. Ele passa por Troade, você vê aí no capítulo 16 na sua Bíblia, 16 a partir do verso 6, em Troade. E em Troade ele recebe uma visão, uma direção da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus. Porque a igreja de Deus, ela é composta de pessoas inteligentes, amém? Nós somos inteligentes, mas nós não decidimos o rumo da igreja. O rumo da igreja é decidido pelo Espírito da igreja. O Espírito que capacita é o mesmo Espírito que guia esta igreja. Então ele direciona Paulo. E Paulo vai de Troade para Filipos, depois para Tessalônica, para Bereia, para Atenas, aqui que nós vamos ver hoje, depois para Corinto e depois em Éfeso. E essas 3 últimas cidades, queridos, Atenas, Corinto e Éfeso, elas são umas cidades que são estratégicas para Paulo. E é preciso isso para fazer a obra de Deus, estratégias. Nós não estamos desobedecendo o Senhor quando nós formamos estratégias, queridos. Porque Paulo vai pregar nessas 3 cidades. Por quê? Porque é onde havia mais gente. Se é para pregar para mais gente, eu vou para onde tem mais gente, amém? Estratégia, queridos. Mas essas cidades, ela tem características muito peculiares. Éfeso, ele é o maior centro comercial, religioso e político. É onde ficava o templo da deusa Artemis, ou a deusa Diana, certo? Corinto também é um centro comercial, era uma cidade portuária,
uma cidade cosmopolita, onde havia muitos habitantes em muitos lugares. Estima-se que em Corinto havia 800.000 pessoas passando por ali. Mas Corinto era um centro de imoralidade, centro prosmíscuo. Amém. A minha língua está presa, queridos. Intercedam por mim. Em Atenas, amém. Atenas aqui é o centro da cultura e do conhecimento. Era em Atenas onde a arte e a filosofia habitavam e reinavam. Certo? Então era o seguinte, se alguém quisesse religiosidade, ia para Éfeso. Se alguém quisesse prostituição, iria para Corinto. E se alguém quisesse uma cultura, um conhecimento, iria para Atenas. Tá bom? Por que isso é importante? Isso é importante para você saber que tipo de pessoas Paulo ele vai se encontrar. Porque Paulo, para ele vai ter um direcionamento. Depois ele vai para outro lugar, ele tem outro direcionamento. E depois ele tem outro direcionamento. É a mesma palavra, mas com formas diferentes de ministrar. Às vezes a gente usa de estratégia dentro da nossa casa para pregar para alguém que precisa, mas a gente é sempre a mesma coisa. Vamos pensar um pouco, irmão. Vamos usar de sabedoria, de inteligência. Você não é só um rostinho bonito, você tem inteligência. Amém? Vamos pensar. Então Paulo se colocava nisso. Então Paulo vai para Atenas, que era um lugar onde havia conhecimento e havia também arte. Então Paulo se encontra aí, vamos lá, acompanhe na sua Bíblia, versículo 16. Eu tenho a sua Bíblia aberta. O que é que diz o verso 16? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Paulo estava esperando os seus amigos, companheiros de viagem, companheiros de missão. Paulo estava sendo perseguido já, irmãos. Mas Paulo ele resolve dar uma caminhada pela cidade. E ele encontra por ali, ele se depara com muitas imagens e estátuas e uma idolatria tremenda dentro da cidade de Atenas. Isso gera, no verso 17, verso 16 ainda, o espírito de Paulo se revoltava, diz aqui na Ara, diz na Almeida atualizada, a NVT, se você tiver, diz indignado. Se você é um pouquinho mais de idade, assim como o nosso irmão que está fazendo aniversário, tem uma Bíblia mais antiga, diz que o espírito se comovia. Quem tem essa daqui? Eita, irmão. Vamos atualizar a Bíblia, né? Atualizar uma Bíblia mensagem mais nova, irmão. Espírito se comovia, espírito de Paulo se revoltava. Por causa de quê? Vamos lá, irmão, vamos comer de vir para a igreja. Por causa da idolatria do povo. E essa revolta, ela deve ser gerada também dentro do povo de Deus, em face à idolatria que há no mundo. Porque Paulo sabia que não é uma questão de que existem outros deuses, como é muito dito hoje, né? Você crê no seu Deus, eu creio no meu Deus, e você tem que respeitar. Paulo fala em 1 Coríntios 10, no versículo 20, diz assim, eles adoravam não a Deus, mas sacrificavam aos demônios. Não existem outros deuses, meu irmão. Não existem deuses. Existe apenas um único Deus, que é o nosso Senhor, que é o Deus de Israel, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É somente nele que deve ser dada toda a adoração, todo o louvor e toda a honra.
Não se engane, meu irmão. Não se engane. Porque talvez hoje nós não podemos nos curvar diante de estátuas, diante de portes ídolos. Talvez hoje nós não podemos ser comum se curvar diante de um outro Deus como era na época de Paulo. Mas não se engane, porque todos adoram. Alguns adoram a Deus, outros vão adorar outras coisas, outros deuses, outros que são os deuses modernos. Um exemplo, talvez hoje não haja estátuas de Apolo, de Afrodite, que representavam a beleza, mas hoje nós vemos como que a beleza é idolatrada. É ou não é? Nós vemos como a busca da beleza, ela é idolatrada no nível acima de Deus. Talvez não se curvem a Afrodite, a Apolo, mas há um culto a um corpo perfeito, não é? Talvez é fácil para mim falar, que estou um pouquinho acima do peso. Só um pouquinho, irmão, não rio. Talvez hoje não haja um culto a deusa Atena, que era uma deusa do conhecimento e da sabedoria. Mas hoje as pessoas idolatram o conhecimento, idolatram ter sabedoria. Por quê? Porque gera status. Não é? As pessoas entram nas faculdades, são duas coisas que estudantes adoram, irmão. Um é liberdade, porque estão distante dos pais. E o outro é conhecimento. Por quê? Porque gera status. Eu sei mais do que aquela pessoa. O pouco conhecimento tem afastado as pessoas de Deus. Mas o muito conhecimento leva essas pessoas a um caminho até Deus. Que elas vão ver que não sabem de nada. E que precisam de um maior, e é o nosso Deus. Talvez hoje, meus irmãos, não há, como havia em Atenas, uma estátua para Hermes, que era o deus das riquezas. Mas hoje o que se há de pessoas que matam e fazem qualquer coisa para ganhar riquezas. Talvez hoje não há uma estátua para Eros, que é o Deus do amor, do desejo, das paixões. Eu acho que você já entendeu onde eu quero chegar, amém? Então olha como nós também estamos inseridos em uma comunidade, assim como Paulo, em uma sociedade que é gerada por idolatria, e que se adoram coisas e não a Deus. E nós, como povo de Deus, devemos ter uma revolta, uma indignação a respeito disso. Devemos estar indignados, porque o Deus Todo-Poderoso não está sendo adorado. O Deus de todo poder, de todo louvor, está sendo tomado o seu louvor e dado a coisas. A criatura tem sido adorado e não o Criador. Então isso deve gerar em nós essa revolta. Dentro dessa revolta, acompanhe o texto, não dorme. Dentro dessa revolta, Paulo vai ter agora o primeiro embate. E esse primeiro embate ele vai estar na sinagoga, na praça. Porque você vê que Paulo sempre procurava uma sinagoga, né? Por quê? Porque era onde o povo judeu, irmão. Judeu e cearense está em todo lugar, né? Então ele procurava lá para pregar na sinagoga. Porque Paulo era judeu, ia dar uma oportunidade para Paulo, mal sabendo que depois o povo ia querer matar ele. Mas Paulo recebia a oportunidade e pregava. Então ele vai para a sinagoga e começa a pregar a respeito de quem? Do Senhor Jesus. A palavra de Paulo é o Senhor Jesus. Paulo não estava a passeio não, irmão. A Grécia, que eu só conheço por foto, é muito bonito, é linda. Mas Paulo não estava ali para admirar, irmão. Paulo não estava ali para admirar a beleza. Paulo estava a trabalho. Paulo estava numa missão dada por Deus.
Então ele vai pregar a palavra de Deus. Porque ele mesmo diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Então ele vai pregar. Então Paulo, ele vai se encontrar com dois tipos de pessoas. E aqui no verso 18 nós vemos que são dois tipos de filósofos. Acompanha comigo aí. Vamos colocar o irmão para trabalhar um pouquinho, né? Irmão Kevin. Verso 18, irmão. Vê comigo. E alguns dos filósofos... Qual o primeiro filósofo, irmão? Eita Deus. Espírito da língua presa, tira desse povo. Alguns filósofos epicureus, estoicos. Como é que está a tradução? Que eu estou lendo. Irmão, está aqui. Que é isso, irmão? Epicureus. Os epicureus são um povo que são estudantes, alunos, de um filósofo chamado Epicuro. Qual era a característica desses filósofos epicureus? Materialistas, ateus. O objetivo desses filósofos era sentir prazer. E eles buscavam a verdade por meio das experiências pessoais. Vocês vão ver, e eu não preciso ficar explicando, de como que esse povo aqui de Atenas, eles são particularmente parecidos com a nossa sociedade atual. E não é por acaso que isso acontece, porque a cultura grega, ela é muito influente no nosso meio, tá? Então nós vivemos hoje, e as pessoas chamam como uma revolução de coisas que aconteceram há milhares de anos atrás, irmão. De coisas que o Senhor já tratou há milhares de anos atrás, e que quer trazer à tona de volta, mas que o Senhor já colocou como um erro, como algo sem força, porque tudo cai no esquecimento, irmão. Aquilo que não cai em esquecimento é a palavra de Deus, porque céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não há de passar. Amém? Glórias a Deus. Então, esses epicureus, eles buscavam a verdade por meio de experiências pessoais, por meio daquilo que eu posso experimentar, daquilo que eu vivi, vivência. O que em certo ponto não é errado, irmãos. Nós devemos conversar e aprender daqueles que são mais experientes. Mas a experiência, quando é colocada diante da palavra de Deus, ela não é nada. Porque o que prevalece é a palavra do Senhor. Mas, não somente os epicureus, mas agora os estoicos. Os estoicos eram alunos de um filósofo chamado Zenon. E esses filósofos estoicos, eles eram panteístas, criam que tudo era Deus. E a coisa mais importante da vida era seguir a razão e ser autossuficientes. Eram orgulhosos e não precisavam de nenhuma ajuda, seja humana ou divina. Que tempo é esse, né? Que tempo é esse, o nosso, que Deus me perdoe por essa palavra, dos coaches. Vou ter que orar bastante quando sair daqui, porque pronunciei essa palavra, em que é colocado e cuidado o povo de Deus, porque eu já tenho visto muitos, o povo de Deus seguindo essas pessoas, ouvindo e dando ouvidos aos ensinamentos dessas pessoas, que não têm um discernimento e não estão de acordo com a palavra de Deus. E dizem: não, você é perfeito, você é o tal, você não precisa de ninguém, porque dentro de você tem a resposta, tem a força, tem o poder.
Isso aqui é estoicismo. Isso aqui é o que está sendo dito aqui, irmãos. Desde o tempo de Paulo. As pessoas idolatram o ser autossuficiente hoje. O ser independente hoje. E se afastam cada vez mais de Deus. E aí, com essas pessoas que Paulo lidou lá em Atenas, e são com essas pessoas que nós devemos lidar todos os dias. Amém? Então, nós vamos ver como que Paulo agiu diante disso. Como que Paulo encarou essas coisas. O que Paulo utilizou, meus irmãos. Porque uma hora ou outra, nós vamos lidar com essas pessoas. Uma hora ou outra vai ser colocado diante de nós uma situação de uma tomada de decisão. Ou nós servimos a Deus, ou nós não servimos a Deus. Ou as nossas palavras são de que amamos a Deus, mas as nossas ações não dizem isso. Ou nós vamos confirmar as nossas palavras, os nossos louvores, que dizemos que amamos ao Senhor, e vamos amar ao Senhor a qualquer custo, a qualquer opção. Venha o que vier, nós vamos amar o Senhor, porque nós conhecemos em quem nós temos crido. Amém? Glória a Deus. Então Paulo vai lidar com esse primeiro embate. Presta atenção aqui, irmão. Irmão, eu estou olhando vocês tudinho, viu? Eu sei quem está com cara boa e quem está com cara ruim. Eu sei quem está conversando. Tá bom? Então Paulo vai lidar com esse povo. Fala baixo, Mateus. Então, esses filósofos, eles vão chamar Paulo de quê? De tagarela. Tagarela. Ah, irmãos. O pessoal já chega ofendendo o povo, né? Então, primeiro, o povo de Deus tem que lidar com essas coisas, irmão. Porque hoje é um tempo de muita bobagem, né? Eu tenho que ter cuidado com o que eu estou falando, que está sendo gravado. Muita frescura. Pois o irmão corta, o irmão achar pesado. Não, estão me chamando disso. Estão falando isso de mim. Não, tenho que defender a minha honra. Irmãos, povo de Deus, ele precisa fazer a vontade de Deus, independente de quem possa achar ruim. É claro que nós não devemos buscar o conflito, buscar a guerra. Mas nós não somos bestas, irmão, para ficar parado no meio da guerra. Amém? Porque a Bíblia diz, e é o Senhor Jesus, vai falar assim: eu vos envio como cordeiro no meio dos lobos. Aí você acha que os lobos vão fazer o quê com os cordeirinhos, irmão? Vão ficar só assobiando? Não. Nós somos mandados como cordeiros para o massacre mesmo, para o embate, para o combate. Mas há uma palavra que nos guia, e a palavra do Senhor nos diz que Ele estaria conosco todos os dias. Então, Paulo ser chamado de tagarela, ou como diz aí o pregador de deuses estranhos, ou de estranhos deuses, é o primeiro embate que Paulo tem aqui em Atenas. E isso não é nada, porque Paulo já vinha de chicotada, de pedrada. Paulo já vinha de coisa pior. Ser chamado de tagarela é lucro para Paulo, né? Ser chamado, você é um tagarela, irmão, para quem apanhou de chicote, isso aí não é nada. Tagarela, estou gritando, a noite vai ser ótima. Significa o quê? Literalmente, uma ave bicando sementes. O que é que quer dizer isso? Paulo, olha, você, Paulo, os estoicos e os epicureus falam, você é um tagarela, é como uma ave bicando semente. Você pega uma coisinha daqui, aí você pega uma coisinha daqui, aí você junta e dá para a gente. Paulo está sendo acusado de plágio.
Olha, você está pegando uma coisa de um filósofo aqui, de um poeta aqui, e está dando como se fosse algo novo. Isso não é novo não, Paulo. E eles estão zombando de Paulo, dizendo que Paulo pregava sobre dois deuses. Por quê? Porque Paulo pregava sobre Jesus e verso 18 no final. Opa, os irmãos já estão acordando. E a ressurreição. Por que eles achavam isso? Porque em grego, ressurreição é uma palavra chamada anastasis, que é muito conhecido também como Anastácia, né? Olha o nome para colocar na filha aí para vocês. Então você está pregando sobre Jesus e Anastácia, Paulo? Você está pregando sobre dois deuses? Você está doido? Então qual é a resposta de Paulo? Paulo, meus irmãos, tem como pregação Jesus e a ressurreição. E nós sabemos que a ressurreição era vista como algo ruim pelos gregos. Por quê? Porque para os gregos, a matéria, carne, ela é má, ela é ruim. Nós temos esse pensamento também rodando por aí, né? Isso aqui é ruim, isso aqui não serve de nada. Então, a pessoa que morre, ela é liberta disso ruim, amém? Esse é o pensamento dele, não estou dizendo que estou concordando. Pensamento do filósofo. Ressurreição o que é? É o espírito voltar para o corpo. Então o que os gregos estão dizendo? Então você está ruim. Porque se livrar é ruim, eu voltar não é uma bênção, é uma maldição. Então eles não queriam saber esse negócio de ressurreição. E será que Paulo não sabia disso, irmãos? Eles não sabiam que quando eles ouviriam sobre ressurreição, eles rejeitariam? Claro que sim, meus irmãos. Paulo não era bobo, irmãos. Paulo era um homem de dupla nacionalidade, ele era um judeu, ele era um romano. Ele tinha um conhecimento incrível sobre culturas. Mas vamos ver, Paulo ele cita dois poetas. Ele cita Epimênides e Cleanto, quando ele diz assim, lá no verso 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Né? Ele cita esses poetas. Esses poetas eram gregos. Por isso que eles dizem que Paulo está pegando uma coisa de um e uma coisa de outro e está entregando para a gente. Esses poetas eram de 600 anos antes de Cristo. E Paulo conhecia sobre isso. Ele cita também Arato, quando ele fala, porque dele também somos geração. Mesmo versículo 28. Então Paulo tinha conhecimento dessa cultura grega. Outra coisa, lá, quando você lê os evangelhos, vocês vão ver muito sobre os fariseus e sobre os saduceus, amém? Saduceus era um povo que era muito influenciado pela cultura grega. E eles também não criam na ressurreição. Então, Paulo sabia com quem ele estava falando, irmão. Minha mãe tem um ditado que diz assim, você está na aldeia, conheça os índios. Quem já ouviu isso? Só eu. Só eu. A minha irmã também. Conheça por quem você está falando. E Paulo sabia. Mas por que Paulo vai assim? O ponto, meus irmãos, é que ele conhecia os ouvintes, mas mesmo assim o conteúdo foi o mesmo, porque o discurso não muda, nada se tira e nada se acrescenta, é só o evangelho. A mensagem, meu irmão, não muda para se adaptar ao homem. O homem precisa se adaptar à mensagem de Deus. O homem precisa se adaptar ao evangelho de Deus. O homem precisa se adaptar àquilo que Deus estabeleceu. E não Deus dá um jeitinho para se adaptar ao homem. Porque Deus é o Senhor. E nós somos os servos. O mundo, meus irmãos, ele não vai perseguir a igreja que trocou a mensagem do evangelho para se adaptar ao mundo. O mundo vai perseguir a igreja que prega o evangelho. Se nós estamos em perseguição, se nós estamos em aflição, se o mundo não quer saber de nós, louvado seja Deus.
Porque a mensagem se encontra aqui, dentro desta casa, dentro do povo de Deus. Porque o povo de Deus está sendo fiel a este Deus. Paulo sabia disso, irmãos. Paulo sabia. 1 Coríntios 1:23 diz: porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Paulo sabia com o que estava lidando. Falar sobre fidelidade aqui é fácil, irmãos. É simples. Mas ser fiel na prática, quando não há o pastor, quando não há os líderes, quando não há ninguém, como somos só nós, é difícil, é complicado, vai nos custar, vai custar a nossa reputação, vai custar os relacionamentos de amizade, seja em colégio, seja em faculdade, vai custar ser visto como alguém ultrapassado, como alguém que não está de acordo com a sociedade, mas irá nos custar, no fim, a bênção de Deus também. Porque o Senhor nos entregará a sua bênção, e isso valerá a pena. Isso, nós vamos poder dizer que valeu a pena ser fiel, valeu a pena permanecer na palavra de Deus, valeu a pena continuar, perseverar no caminho de Deus. Louvado seja Deus. Mas Paulo disserta com os filósofos epicureus e estoicos, na sinagoga e na praça. Mas agora ele vai ser levado para outro lugar. Verso 19, acompanha comigo, por favor. Ele vai ser levado para o Areópago. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Paulo é levado agora para o segundo lugar. E Paulo, se ele está na praça, como ele estava, e nas sinagogas, Paulo estava ainda no povo. Paulo vai ser levado agora ao Areópago. Que era o Areópago? O Areópago era como se fosse era um antigo Supremo Tribunal de Justiça de Atenas. Se encarregava dos julgamentos de casos religiosos e políticos. Pronto, Paulo está sendo levado agora para o STF. Lugar bom para crente. Lugar bom para o povo de Deus. Acompanha. E agora nós vamos ver e iniciar o discurso de Paulo. Vamos lá. Primeira coisa, versículo 22. Coloca aí, irmão. Irmão, tem sorte que toda vez é comigo, eu não peço para abrir nunca, né? Mas você vai trabalhar hoje, viu? 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Paulo estava o quê, irmão? Lá no começo, no verso 16, aí está o quê? Revoltado. Eu ouvi alguém? Revoltado. Mas Paulo começa falando como? Senhores atenienses. Paulo está virado com a idolatria. Mas isso não faz com que Paulo, irmão, tenha uma postura bélica, de confronto, de iniciar uma guerra contra aquelas pessoas. Porque às vezes as pessoas acham que o povo de Deus, eles precisam ser assim, bélico, de falar, pá. Porque aí vai vir a resposta e nós vamos dizer: olha como eu sou o povo de Deus e eu estou sendo atacado. Paulo usa aqui de sabedoria, repita comigo, sabedoria. Paulo recebe uma oportunidade única para falar. E ele vai buscar agora um ponto de similaridade. Sai, língua presa, em nome de Jesus. Ele vai, irmãos. Irmãos, você recebe uma oportunidade,
Pregue a palavra de Deus. Seja fiel à palavra de Deus. Mas nós não precisamos ir ao confronto. Porque se eu chegar aqui e for ao confronto, meu irmão, você vai fechar a sua cara, não vai ouvir, vai me xingar na sua cabeça e vai para casa. E aí? E aí a mensagem de Deus ficou aonde? Não agiu, não foi nem ouvida. Então vamos usar de sabedoria. Então Paulo usa de sabedoria com as palavras. O Senhor não nos chama, irmão, para ser indelicados, a sermos grosseiros. Nós somos chamados para apresentar o Evangelho ao homem. Amém? Nós não estamos chamados para defender o Evangelho. O Evangelho não precisa de defesa. Deus não precisa de defesa. Nós não somos guarda-costas de Deus, meu irmão. Não, eu vou defender o Deus. Quem foi que disse que Deus precisa da nossa ajuda? Charles Spurgeon diz o seguinte, ele diz assim, o Evangelho é como um leão enjaulado. Eu não preciso defender o leão, eu só preciso abrir a jaula. O leão vai se defender por si só. O Evangelho, ela é o quê? Ele é o poder de Deus. Eu não preciso defender o poder de Deus, eu preciso anunciar o poder de Deus. E aí ele vai chegar aos corações, e aí ele vai curar, e aí ele vai restaurar, e aí ele vai estabelecer a vontade de Deus. Glórias a Deus. Meu irmão, até acabar o culto, glória a Deus e as palmas de graça, viu? Isso, glória a Deus. Porque se vocês não aplaudem, eu não bebo água. Viu? Outra coisa que Paulo diz, ele diz acentuadamente religiosos. Ele não fala assim, vocês são os idólatras. Não, ele diz assim, vocês são um povo muito religioso, né? Acentuadamente religioso. Historiadores estimam que na época de Paulo existia cerca de 30 mil imagens em Atenas. 30 mil imagens, estátuas ali. Paulo andando a imagem num canto, Paulo andando no outro, a imagem no outro. 30 mil imagens. Alguns chegam a dizer e brincam que era mais fácil achar uma imagem do que uma pessoa, do que um homem ali na cidade. 30 mil imagens. E aí ele vai achar um ponto de contato agora. Quando ele diz assim, ó, verso 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito, ao Deus desconhecido. E eu estava tão assim hoje, irmão, para pregar, porque eu esqueci de dar o título da mensagem, que é Conhecendo o Deus Desconhecido. Deus desconhecido. Paulo, por que eles colocavam um Deus desconhecido? No 6º século a.C., havia uma história de que um poeta de Creta chamado Epidêmenes, que nós já vimos aqui, no verso 28 Paulo cita, ele livrou o povo de Atenas de uma terrível praga, clamando a um Deus que o povo nunca tinha ouvido falar. Aí esse altar foi construído. Então o povo não sabia o nome, colocou como? Ao Deus desconhecido. Essa é a história. Então Paulo vai pegar esse ponto de contato e ele vai pregar sobre este Deus desconhecido. E nesse discurso de Paulo, ele vai utilizar 4 aspectos sobre Deus. Deus como um criador, Deus como um provedor, Deus como um soberano e Deus como um salvador. Amém? E eu vou começar a pregar agora. Amém? Então vou começar a pregar, meu irmão. 4 aspectos sobre Deus. Primeiro, Paulo vai falar sobre o Deus Criador, verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas.
Deus criou todas as coisas. Deus é o criador de tudo. Deus criou a partir do nada. Nada, meu irmão. Todo o universo, todos os planetas, todas as estrelas, os oceanos e mares, montanhas, todos os animais marinhos, terrestres e as aves, tudo são obras das mãos de Deus. Tudo é feito por Deus. Deus é um ser, irmãos, imanente, ou seja, Ele deixou a sua marca na criação. Salmo 19, verso 1 diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando nós observamos a natureza, nós vamos chegar a uma conclusão de que isso aqui tem que ter sido criado. Isso aqui não veio de uma explosão. Porque você observa a harmonia das coisas. As coisas cooperam, elas são harmoniosas. Não é de qualquer jeito. As cores, as belezas naturais, tudo isso é obra de um Criador. E esse Criador, Paulo vai dizer que Ele é o Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Pai do Senhor Jesus Cristo. Deus deixou a sua marca na criação, meu irmão. Isso é a imanência de Deus. Mas o Senhor, Ele também é um Deus transcendente. Ele não pode ser comparado a ninguém. E a nada, e nada pode ser comparado a Ele. Isaías 40, verso 1 diz: a quem vocês podem comparar a Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Deus é maior do que tudo que já foi criado. Deus é maior do que todas as coisas. Todas as coisas são servos de Deus. O sol, a lua, as estrelas, os mares, os oceanos, tudo é obra das mãos de Deus. E Deus tem o poder sobre essas coisas. Jesus está na tempestade e está dormindo. Aí Ele levanta, porque Ele acordar os seus discípulos, e Ele acalma o mar, acalma o vento e a tempestade, porque Ele tem todo o poder. E os seus discípulos dizem: quem é esse? Quem é esse que até os ventos e os mares obedecem? Ele é Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Uma coisa, irmãos. Por que Paulo inicia a sua fala apresentando o Senhor, Deus, como Criador? Porque a criação, e tendo Deus como um Criador, ela vai servir como um sustentamento para tudo, meus irmãos. Porque se nós não cremos, ou se alguém não crê que Deus é o Criador e criou todas as coisas, como essas pessoas vão crer nos milagres? Como essas pessoas vão ver numa restauração de alguém? Porque se Deus não tem poder e não é todo poderoso, como eles crerão nisso? E Deus, como um Criador, é uma área muito atacada hoje. Porque, olha, nós ensinamos desde pequenas crianças: você é obra de Deus. Deus criou você. Deus criou tudo que há. E Ele vai crescendo nisso, crescendo nisso. Chega no colégio, chega na faculdade, diz: olha, você veio do macaco. Aí ele diz: é verdade. Não! É Deus que criou. Nós somos obras da mão de Deus. Se alguém é descendente de uma ameba, de um macaco, não é meu parente. Porque nós somos feitos pelo Senhor. Nós somos planejados pelo Senhor. Nós somos obras do Senhor. Então, meu irmão, cuidado com isso. Ensine isso. Ensine que Deus é o Criador de todas as coisas. E de que tudo são obras das mãos do Senhor. Porque esse é o primeiro ponto que o mundo tenta retirar do nosso Deus. De que as coisas não foram criadas por Ele. Mas a verdade é que o Senhor criou todas as coisas. Mas Deus não é somente o Criador. Paulo agora vai colocar Ele sendo como um provedor, como um sustentador dessas coisas. Verso 25 diz assim:
nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus não é somente o Criador, meu irmão. Ele também é o provedor. Ele é quem sustenta tudo que foi criado. Nesse ponto, Deus também demonstra seu poder. O seu poder, meu irmão. Já parou para pensar nisso? Como que as coisas são colocadas, como que são perfeitamente colocadas. Tudo isso para a glória de Deus. Existe um matemático chamado Hugh Ross, e ele fala o seguinte: existem 122 características que são milimetricamente sintonizadas para que seja possível a vida na Terra. Pensa comigo, são 122 características que precisam acontecer milimetricamente sincronizadas para que seja possível a vida na Terra. Algumas. O Sol precisa estar onde ele está, na distância onde ele está agora. Por quê? Porque se ele tivesse um pouco mais distante, Jesus amado, nós congelaríamos. Se ele tivesse um pouco mais perto, toda a água evaporaria e também nós morreremos. Mas o Sol está no lugar que é para ele estar, na distância que é para ele estar. Da mesma forma a Lua, da mesma forma, queridos, o nível de oxigênio que há dentro do nosso corpo, que é 21%, ele precisa ser 21%. Porque se ele aumentasse, nós estaríamos em combustão e morreríamos, explodiríamos. Se ele diminuísse, nós sofreríamos uma parada respiratória e também morreríamos. Dentro dessa são 122 características que aconteçam no mesmo momento, milimetricamente sincronizadas, para que seja possível a vida na Terra. Dentro desse princípio, o matemático Gross, baseado nisso, ele chega numa probabilidade de que para isso existir é 1 em 10 elevado a 138. Os irmãos que amam matemática. Para ilustrar isso, existe na matemática um chamado princípio de Borel, que diz o seguinte, que qualquer probabilidade que seja 1 elevado a 50 é impossível. Mas a vida é 1 elevado a 138. A sua vida para a matemática, para o mundo, ela é impossível, mas está em você. Porque é o Senhor que sustenta a sua vida, porque é o Senhor que provê na sua vida, porque isso é tudo para a honra, para a glória, para o louvor do nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Conhecer sobre Deus. O pouco conhecimento nos afasta de Deus. Mas quando você começa a enxergar as coisas, meus irmãos, você vê que é impossível negar a existência deste Deus. É impossível negar que as coisas sejam colocadas milimetricamente sincronizadas por algo que aconteceu relativamente por nada, pelo acaso. É Deus que fez, e é Deus que sustenta, e Ele sustenta a tua vida, e Ele sustenta a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Outra característica da pregação de Paulo, da palavra de Paulo, verso 26 e 29, ele vai apresentar agora Deus como soberano. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Porque dele também somos geração. Sendo por geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata e à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus é soberano. Deus é soberano. Paulo agora vai apresentar uma característica
primordial, essencial sobre Deus, a soberania. Deus só é Deus se Ele for soberano, meu irmão. E Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus está acima de tudo. Deus está acima de todas as coisas. E Ele é Deus por causa disso. E aí, muitos hoje tentam colocar Deus como seu capacho, como seu servo, como alguém obediente às suas vontades. Mas Deus, Ele é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. As pessoas, meus irmãos, de Atenas, elas não precisavam dos deuses que estavam ali, suscetíveis à sua vontade. Nós também não precisamos do Deus que é apresentado por muitos aí afora, em algumas músicas, em algumas pregações. Porque o Deus que muitas vezes é apresentado é um Deus fraco, não pode fazer nada por nós, que não pode mudar a minha vida e a minha história, não pode fazer nada sobre a minha causa. Deus é um Deus todo-poderoso, Ele é um Deus soberano, Ele é livre, e Ele mantém a sua autoridade sobre tudo. E um exemplo sobre isso, meus irmãos, é dado. Muito obrigado, meu irmão. Deus é soberano. Isso, para o povo de Deus, é algo que nos dá descanso. Nós descansamos no Senhor e podemos descansar no Senhor, porque nós cremos que Deus é soberano. Porque nós cremos que é o Senhor que cuida de todas as coisas, que é o Senhor que está no nosso meio, que não sou eu, nem a minha força, nem a minha sabedoria, nem a minha inteligência que vai ser capaz de fazer algo, mas é o Deus que é soberano. É nele. O missionário, meu irmão, chamado missionário Ronaldo Lidório, ele, por muito tempo, ele trabalhou com os concombas, chamado concombas. Quem era esse povo? Era um povo que ficava ao nordeste, se não me engano, da Guiné-Bissau. E esse povo, dessas localidades, irmão, são um povo que são muito voltadas para deuses, para feitiçarias. Então, o pastor Ronaldo, ele conta no livro chamado Os Concombas, ele conta o momento que ele esteve com esse povo. E por muitas vezes ele pregava, tinha que aprender a linguagem, o dialeto do povo, ele pregava. E muitas vezes feiticeiros vinham atrás dele, falando o que ele estava falando e zombando. E brincando com a palavra do Senhor. E ele conta um momento em que ele pregava ao povo, ele pregava andando com o povo. Porque não se pode parar, né? É um povo que depende de trabalho para comer. Então, se depende, ele ia andando com o povo e pregando a palavra de Deus. E quando ele estava pregando a palavra de Deus, o feiticeiro repetindo e zombando. É um erro, não é? Aí ele conta que certa vez, de tanto esse feiticeiro repetir a palavra de Deus, chega um momento em que ele para, se ajoelha, começa a chorar e diz: realmente é o Senhor Deus, o Criador. E o Senhor salva aquele feiticeiro, e o Senhor restaura aquele feiticeiro, e a obra de Deus ali no meio daquele povo cresce, porque Deus é soberano. Glória a Deus. Finalizar o discurso de Paulo, verso 30 ao 34. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Louvado seja Deus. Agora Paulo vai apresentar
a Deus como Deus que é Salvador. Diante de todo o discurso de Paulo, Paulo vai apresentar agora o único Salvador, o único digno e o único capaz de salvar o seu povo. E de salvar qualquer pessoa, meu irmão. Hoje nós vemos muitos arrogando e elegendo para si salvadores. Muitos elegem para si políticos como seus salvadores. Não, porque se fulano ou cicrano estiver no poder, aí a minha vida vai estabelecer, aí a minha vida vai ficar boa. Muitos com um discurso mais polido, elegem para si, não, a salvação deste país é a educação. E a educação vira o Deus deste povo. Mas a Bíblia nos apresenta que só há um Salvador. A Bíblia nos apresenta que só há um. E a salvação, ela diz que pertence ao Senhor. A salvação não está nos homens. A salvação não está na educação, por mais que seja importante. A salvação não está nas riquezas. A salvação está diante daquele que tem todo o poder. A salvação está na mão daquele que diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é o nosso Deus. A salvação está no Senhor Jesus. A salvação se encontra unicamente no Senhor. Diante disso, meu irmão, minha irmã, você está me ouvindo, nós vemos como que foi a reação do povo. Alguns não creram, alguns por educação talvez rejeitaram a ideia de Paulo, mas alguns e muitos creram na palavra de Deus, creram naquilo que foi apresentado, porque o Senhor que apresentou, porque a palavra de Deus tem poder, porque a palavra de Deus é o nosso sustento. Porque só há um único Deus. Meus irmãos, a nossa vida aqui, ela não é somente uma rotina de trabalho, de criar, de cuidar da família. Ela deve ser uma luta para a vontade de Deus ser estabelecida no nosso meio. Para que a obra de Deus seja colocada em prática. E muitas vezes, eu me incluo nisso, a rotina me cega e eu deixo de fazer aquilo que Deus estabeleceu, que é pregar o seu evangelho, que é ministrar aqueles que precisam. Hoje eu recebo a oportunidade, eu digo, só há um Salvador, só há um Deus, e este Deus, Ele não levou em consideração os nossos erros, os nossos pecados, mas Ele está aqui nessa noite, diante de vocês, diante do povo dEle, e Ele deseja salvar. Aplauda o nome do Senhor, fique de pé.